Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 309. Boa terça-feira para vocês. Hoje vamos ter um episódio um pouco mais para cima do que o da semana passada. Vamos que vamos, nesta terça-feira, começar os nossos trabalhos. Bom dia, Flávia Ol. Oi, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Angulers, tô virada, vindo do México e a caminho de Belém. Participei na cidade do México de uma conferência, o Conversatório Latino-Americano, uma conferência acadêmica sobre democracia e violência. Foi muito interessante, representantes de vários países, professores, né, acadêmicos, mas não só. Países como México, Brasil, claro, Argentina, Colômbia, Equador, El Salvador. Muito interessante entender como as coisas não atuam, não existem isoladamente no continente. Então, a realidade dos grupos civis armados, do tráfico, do domínio territorial, a militarização que está em voga e posicionamentos da sociedade civil foi bem interessante. E quarta de manhã, também conhecida como amanhã de manhã, para quem está ouvindo na terça-feira, eu embarco para Belém, a convite da Anistia. Vou fazer algumas participações na Globo News, mas essencialmente acompanhar a Cúpula dos Povos e o movimento Vozes dos Biomas. O Vozes do Bioma, dos biomas, eu acho. A convite da Anistia Internacional, vou fazer uma mediação lá na sexta-feira. E acho que vai ser bem interessante, né, acompanhar esse debate a partir da pauta, da agenda, da mobilização da sociedade civil organizada. Chiquérrima, Flávia Ol. Vamos começar nosso episódio de hoje. Vamos abrir falando da COP. Cúpula dos líderes já rolou na semana passada. As diretrizes aí para esses próximos dias de encontros do multilateralismo, que é a palavra de sucesso aqui no Angu de Grilo, já está traçado. Vamos falar sobre essa agenda. No segundo bloco, vamos falar sobre os tornados que passaram pelo Paraná. Gente, as cenas são inacreditáveis, assim, uma tragédia, uma tristeza. 6 pessoas mortas, mais de 750 feridos e cidades, mas tudo devastado, assim. É impressionante. Aquelas imagens que a gente está acostumado a ver de furacões, né, nos Estados Unidos, no Caribe, uma coisa devastadora. Vamos falar sobre isso. E no último bloco a gente atualiza aí as notícias da semana passada e deixa os pop-ups e as nossas dicas culturais. Fiquem até o final, que tem excelentes dicas de agenda cultural para o feriadão do 20 de novembro. Por favor, não vão embora antes, porque a gente já está antecipando a agenda do Dia da Consciência Negra, tá? Então fiquem aqui com a gente até o final desse episódio. Antes de começar oficialmente esse Angu de Grilo, vou colaborar para uma abertura gigantesca para dizer que o tema da redação do Enem... Ah, verdade! Quem é Anguler canetou! Mais uma vez, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Bom, eu não preciso nem dizer quanto a gente já falou sobre isso aqui. Nossa, a gente já falou sobre isso aqui. Tem tantas perspectivas. Perspectiva da saúde, perspectiva da sabedoria, da intergeracionalidade, sobre a perspectiva de gênero, sobre a perspectiva de étnico-racial. Nossa, sobre previdência.
Olha, era só escolher, porque realmente é um tema muito recorrente aqui no Angu, a questão das reflexões sobre longevidade, sobre tudo que isso significa, né, para um país como o Brasil e com o tamanho das desigualdades e dos desafios. Achei muito interessante a proposta do Enem, é um assunto atualíssimo. E quem nos ouve aqui ficou. Na semana passada a gente nem lembrou, eu nem lembrei que ia ter o Enem no nem fim de lembrou, semana, né? gente. Mas porque a gente sempre canta uma pedra aqui de alguns temas, deseja pelo menos boa sorte, né, para os nossos ouvintes que vão fazer o Enem, mas realmente no que foi aquela semana passada, o assunto passou completamente batido. Sabe que eu lembrei também que a gente falou bastante disso com a eutanásia do Antônio Cícero. Fez um ano. Uhum. Lembra? Fez um ano. A gente falou muito disso na época, naquele episódio. A gente falou disso também com os dados do censo. Agora outro dia. Que mostraram o envelhecimento da população. A gente fala disso o tempo todo. Né? A gente fala disso o tempo inteiro. Das manifestações, dos artistas. Dos artistas idosos. Mais velhos que foram. Teve até corte, gente, que da minha mãe falando disso, de como tem um etarismo de que a esquerda só tem esses velhos aí para fazer manifestação. A gente falou exatamente desse criticando esse tipo de discurso. Por que vão chamar essas pessoas sempre? Né? A cada show que a gente vai, a gente fala. Falamos aqui outro dia do Ney Matogrosso. Enredo, 80 e tantos anos, Benjor com Gilberto Gil. Exatamente. Gente. Desculpa, tá? Um beijo a todos, todas e todas que fizeram o Enem e canetaram com a ajuda do nosso Angu de Grilo. Chega, vamos começar este episódio finalmente. Bom, vamos falar do começo da COP, a abertura da COP na semana passada. A abertura oficial foi segunda-feira, conhecida como ontem. Hoje, né? No caso, ontem, para você que está ouvindo. Agora o Lula acabou de discursar para a abertura oficial, vamos falar disso, mas na quinta e na sexta da semana passada já teve a reunião dos líderes, em que foram traçados os principais temas e as principais propostas a serem perseguidas nessa série de conversas e discussões que vão acontecer nessas próximas semanas. Eu quero aqui elencar, antes de elencar os tópicos, os 10 pontos, eu não sei se eu vou chegar até os 10, mas assim, eu acho que tem 3 principais que a gente pode tratar, que serão as grandes diretrizes que vão guiar as próximas conversas, mas preciso dar aquela básica zoada, porque todo mundo me marcou nos vídeos do Macron em Salvador. Primeiro, ele com o Lula, felicíssimo, cumprimentando. Segundo, ele sendo apertado, esmagado, beijado em Salvador. Gente, não, o Macron é muito mais popular no Brasil do que na França. A França detesta ele. Mas não tem nem comparação. Impressionante. Ele tava... Aquele frame, assim, daquelas duas senhoras, aquelas duas tias agarrando ele, beijando, ele com um sorriso, tipo assim, gente, nunca sentiu isso na vida dele. Então, realmente, eu acho que ele é um que quando deixar de ser presidente, se aposentar, vai vir morar no Brasil. Tem que vir para melhorar a autoestima dele. Não vai ser tão popular. E é legal, porque ele, enfim, a Brigitte Macron, uma professora, uma intelectual, é uma mulher bem mais velha que ele, né? Eles têm um casamento longo, ela foi professora dele, eles têm uma história de amor super bonita, forte, porque ele foi anos apaixonado por ela e ela em outra vida, uma vida com um outro companheiro, acho que filhos e tal. E depois, num determinado momento, ele se reencontra, ele nunca desistiu, sabe? É meio Charles e Camila. Então... é muito interessante, assim, esse fervor com que as brasileiras... Não, e a Bahia é incrível. Mas já tinha acontecido isso aqui no Rio também, com ele. Não, já. Ele é realmente um sucesso. Inacreditável, realmente. É muito engraçado. Mas, enfim, né? Passando disso...
Acho que dá para a gente citar aqui, né, os principais pontos que já foram tratados na semana passada na cúpula dos líderes e que começam hoje, né, a serem negociados dentro dessa agenda oficial da abertura que aconteceu hoje, que são a transição energética, o financiamento climático e a proteção das florestas. Obviamente, esses acordos envolvem, né, a redução da emissão do uso de combustíveis fósseis, essa transição energética para combustíveis sustentáveis, o tal Fundo Florestas Tropicais, que eu acho que é o principal anúncio, né, que está reverberando aí nesses últimos dias e que vai reverberar de resultado dessa COP. Eu quero trazer alguns pontos aqui, já vou deixar indicado para vocês. O G1 fez uma matéria com 10 pontos de discussões que aconteceram na cúpula dos líderes e aí que nortearam aí os rumos das discussões da COP que começaram ontem, né? Ontem, segunda-feira. Eu quero começar por esse Fundo Florestas Tropicais, para sempre, né? Que em inglês a sigla é TFFF, foi um dos principais anúncios. No episódio do assunto dessa segunda-feira, tá bem interessante, também recomendo vocês irem lá ouvir, que tá o Tássio Azevedo, coordenador-geral do MAP Biomas, e o Ricardo Abramovay, professor do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que eles explicam bem qual é a ideia, né, como é que foi montada a ideia desse fundo e como é que isso vai funcionar. Como é que funciona esse pagamento e também esse desconto para as nações. Eu vou explicar por alto, mas obviamente eles explicam muito profundamente. Bom, o fundo é um mecanismo financeiro que está sendo proposto pelo Brasil, é um investimento, né, de renda fixa para gerar recursos que vão ser destinados às nações para a conservação de florestas ambientais. Então, tem vários países que já se comprometeram, né, a fazer aportes nesse fundo. Já nesse momento, esses compromissos iniciais já passaram de 5 bilhões de dólares. A Noruega prometeu 3 bilhões ao longo de 10 anos. Brasil e Indonésia, 1 bilhão. França, 500 milhões. A Alemanha também disse que vai participar. A Comissão Europeia disse que deve anunciar também um aporte. Também já tem um empresário australiano, que é um investidor privado desse fundo, com 10 milhões de dólares, enfim. A ideia é que esse valor seja investido e que os lucros sejam destinados às nações num jogo muito interessante, né, que foi explicado, que é o seguinte: vai ser pago por hectare de floresta preservada durante um ano para os países, então não é para iniciativas, organizações sociais, enfim, da sociedade civil, não é para o Estado, é para as nações. Então, se tira um retrato, né, digamos assim, quantos hectares tem de floresta em pé 1º de janeiro do ano, depois 31 de dezembro do ano. O quanto de floresta foi preservado, se manteve em pé, vai ser pago um valor por hectare. Porém, se houver desmatamento, esse país vai ter dentro do seu valor que ele precisa receber pelo quanto ele mantiver em pé, ele ganha o que ele mantiver em pé, ele ganha por hectare. Se ele desmatar, ele tem um desconto por hectare. I'm sorry. Se ele desmatar, ele tem um desconto de a cada 1 hectare desmatado, a cada 1 hectare desmatado, ele é descontado 100 hectares. Então, não é só o quanto esse país vai ganhar por ter mantido essa floresta em pé, mas a cada hectare que ele desmatar, ele é, digamos assim, punido, né, mas descontado do montante que ele tem que receber, multiplicado por 100. Então, se ele desmatar 3 hectares, ele é descontado 300 hectares. Então, é essa conta dessa proporção que a ideia não basta você manter em pé aquela quantidade. Se você desmatar, você é punido. Isso vai também doer no seu bolso.
Então, é isso que eles estão apontando como mais revolucionário, de certa forma, o mais novo, diferente dessa proposta do fundo, que não é somente financiar quem mantiver a floresta em pé, mas também punir, de certa forma, no bolso quem permitiu o desmatamento. E aí, esse dinheiro é destinado para as nações, e essas nações têm a responsabilidade de investir esse dinheiro em iniciativas, projetos, obviamente, né, que preservem o meio ambiente, que mantenham essa floresta em pé, que tenha a ver com iniciativas sustentáveis, e 20% desse investimento tem que ser ligados a povos originários, povos indígenas, enfim. Então, também tem essa cláusula, né, digamos assim. Eu acho que essa é o principal, né, do que foi proposto de grande novidade. Acho que vale falar. E com DNA brasileiro, né? Essa foi, de fato, uma iniciativa uma proposta gestada, brasileira. proposta, assim como a iniciativa de enfrentamento à fome, que teve no centro, ou pelo menos deveria ter estado, né? Mas foi estruturada e anunciada na reunião do G20, o Fundo de Florestas é uma proposta brasileira, que não fazia parte de negociação alguma e que foi costurada por Marina Silva, né, a equipe do Ministério do Meio Ambiente, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Eles anunciaram esse formato, esse modelo, lá na Assembleia da ONU. Marina foi, vocês vão lembrar disso, o Lula também falou disso no discurso da ONU. É que as coisas ficaram um pouco eclipsadas em razão do encontro de 39 segundos, Lula-Trump, não sei o quê, aquele babado. Mas foi uma iniciativa gestada pelo Brasil, encampada por outros países, menos do que se gostaria, a bem da verdade. A expectativa era de um anúncio de um montante inicial bem mais volumoso, mas é isso. Portugal entrou, Brasil, Indonésia, Noruega, tem uma hesitação em relação à Alemanha e Reino Unido, mas, enfim, vai estar na rua, e me parece que é um debate fundamental. Outro dia aqui no Angu, quando a gente falou da exploração de petróleo na margem equatorial, da história da licença para a Petrobras perfurar aquele poço, comentei aqui sobre quando é que o mundo vai se convencer, inclusive financeiramente, que manter a floresta de pé vale mais a pena do que desmatar, do que pôr biodiversidade, biomas em risco. E acho que esse é um primeiro passo de remunerar por serviços ambientais e, portanto, estimular a recuperação, a revitalização de florestas ou a preservação das que já existem. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana. E aí, com essa contrapartida, que significa não adianta preservar de um lado e desmatar de outro. É isso. Bom, outra proposta que também é relevante a gente falar é o compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis, batizado de Belém 4... É 4x ou 4 vezes que tá se falando? Não sei. Verbalmente. A denominação, a expressão oral, não sei. Pois é, eu vou falar 4x aqui, mas 19 países já assinaram o plano que busca quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035. Então, a proposta é, enfim, né, descarbonizar setores de energia, transporte pesado, indústria e apostar em alternativas como hidrogênio, biogases, biocombustíveis, etc. e tal. Isso, obviamente, tem a ver com o tema da transição energética, né, que é um dos principais. A gente já até falou um pouco disso. Eu não sei se foi na semana passada, acho que foi retrasada, quando a gente falou da decisão, da autorização do IBAMA para a Petrobras furar o poço, né, exploratório de pesquisa lá na Foz do Amazonas. A gente falou sobre isso, sobre essa
autorização às vésperas da COP, num momento em que o debate que vai ser puxado, inclusive pelo próprio Brasil, é a transição energética e usar cada vez menos combustíveis fósseis, exploração de petróleo e cada vez mais alternativas sustentáveis. Mas essa discussão está 2 episódios atrás, em que a gente falou que a grande justificativa do governo brasileiro é que essa exploração do petróleo na foz do Amazonas e essa nova janela que se abre é o que vai financiar a transição energética, né, do Brasil. Enfim, vamos a conferir, né? Vamos acompanhar. O pop-up aí dos próximos 10 anos é esse. O Brasil é um país que chama para si a responsabilidade de ter mais energia de matriz limpa, né, renovável, do que de combustíveis fósseis, principalmente por causa das nossas hidrelétricas, mas foi o que a gente falou, inclusive, na semana passada. A hidrelétrica é uma energia que não deixa resíduo e é de fonte renovável, mas não é sem impacto, né? Tem muitos impactos numa construção das hidrelétricas que a gente teve no Brasil. Todos nós conhecemos essas histórias. Isso já está, inclusive, infelizmente, pacificado, né, na nossa história de Brasil. Mas essa é a direção aí do compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis, quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035. Bom, aí falei disso, falei do fundo. Um dos principais gestos também da cúpula dos líderes é trazer essa história do fim dos combustíveis fósseis para o centro da conversa. Então, essa substituição de petróleo, gás e carvão, que eu acabei de falar. Essa é a parte mais difícil, porque as metas climáticas, de fato, quantos países se comprometem, é sempre sabonete, é sempre muito escorregadio. Até agora, pouco mais de 100 países enviaram as metas para 2035, a maioria muito longe do necessário para conter o aquecimento global. Somente 2 países têm planos compatíveis com o limite de não aumentar mais de 1,5 graus, né? Quase 90 países sequer apresentaram novos compromissos, novas metas de fato. As metas atuais cobrem só 30% das emissões do planeta, e levaria a uma redução de emissão de gases, né, do efeito estufa de só 4% até 2035, quando, na verdade, a ciência aponta que precisariam cortar 60% das emissões para manter o clima minimamente sob controle. Então, tem uma pressão para que os países se comprometam, né, demonstrem o seu compromisso, apresentem as suas metas de fato, para não virar mais uma COP em que, né, todo mundo se reúne, todo mundo conversa, mas os acordos e, de fato, as metas não são desenhadas e batidas. E aí é isso que o Brasil está pressionando, que é a história do mapa do caminho. É o termo, o roadmap, usado para designar esses planos de ação que estabelecem não só as vontades, os desejos, os sonhos nos planos das ideias, mas também as etapas, prazos, metas concretas para esse objetivo. Então, a ideia do Brasil, a proposta do Brasil é criar esse, de fato, mapa do caminho e tirar do papel as decisões, as conversas feitas em Dubai, na COP28, para promover essa transição energética equitativa, justa para todo mundo e longe, né, cada vez mais longe dos combustíveis fósseis. Então, a ideia é que esse roteiro ganhe forma, né, em Belém, com um calendário assim, a ser cumprido pelos países, de fato, realista, construindo critérios e agendas em comum para que não fique só mais uma conversa no plano das ideias. Eu acho que esses são os principais, assim. E aí podemos falar da abertura oficial que rolou, né, com o discurso do Lula. Quero ver se o Flavel quer comentar alguma coisa sobre essas outras metas que citei agora, antes da gente partir para a abertura oficial, que aconteceu segunda. Eu quero notar a ausência, né, na cúpula dos líderes, né, na reunião dos líderes, do Donald Trump e do Javier Milei, né, porque tem essa COP está acontecendo em meio a uma queda de braço entre negacionistas, né,
sob a liderança de Donald Trump e, digamos assim, vou chamar assim de ambientalistas, mas não exatamente ambientalistas, né? O Trump, quando assumiu, já no primeiro dia, ele anunciou a saída da OMS e também do Acordo do Clima, de novo, né? Ele já tinha feito isso no primeiro mandato dele e fez novamente. Só que, quando ele comunica a desfiliação, digamos assim, ele ainda fica um ano. Efetivamente, os Estados Unidos só estarão fora do Acordo de Paris a partir do ano que vem. Então, ele continua tendo, os Estados Unidos, né, continuam tendo vinculação, continuam sendo parte e, portanto, poderia enviar representação e, em alguma medida, havia preocupação de ambientalistas e até discretamente de autoridades brasileiras do envio para melar acordo, né, para se interpor a medidas, declarações e tudo mais. Houve um certo alívio no ambiente, inclusive diplomático, com a notícia de que não só Trump não viria, como não veio, né, como não enviará delegação de alto nível dos Estados Unidos. Então, eles estão fora do debate, né? O Milei também não veio, que é um que se engajou nessa posição do Trump, mas há informação de que a Argentina enviou delegação, né, para participar das discussões. Isso é uma coisa, assim, a cúpula, só um parêntese disso da delegação, porque a COP30 está tendo, né, a participação de 31 chefes de Estado, 18 presidentes, 11 primeiros ministros, o secretário de Estado do Vaticano e um rei. É a menor participação de chefes de Estado e de governo desde a COP25 em 2019 em Madrid. Então, desde 2019, já aconteceram 1, 2, 3, 4 COPs, essa é a quinta, e é a menor participação de chefes de Estado. Mas isso a gente está falando desses cargos, presidente, primeiro-ministro, secretário de Estado, rei, que são os cargos principais. O Itamaraty anunciou a presença de 129 líderes em Belém, mas é uma conta que inclui também vice-presidente, vice-primeiro-ministro e ministros. Então, tem 129 líderes representantes aí, mas em termos de chefes mesmo de Estado, são só 31. Isso. Então, não tem Trump, não tem Milei. A União Europeia, até por conta desse boicote, digamos assim, está mais conservadora. A Europa sempre foi muito citada, né, como referência nessa agenda de transição energética, de enfrentamento à mudança climática. Hoje você tem, aí a gente pode falar mais detidamente daqui a pouco, depois que a Isabela falar da abertura, dessa agenda de recursos financeiros sendo desviados para gastos militares, para orçamento de defesa, foi até parte do discurso do Lula, e uma Europa hesitante em relação a isso. Mas, enfim, o fundo é boa notícia, essa ideia do enfrentamento aos combustíveis fósseis e a limpeza, né, dessas matrizes é boa notícia, vamos ver como é que elas se encaminham, mas eu queria chamar a atenção para algo que me parece passou bem batido, não me surpreende, porque, mas que eu acho super importante, e vi já manifestações, por exemplo, de Guelé 10, um instituto da mulher negra, que Sueli Carneiro é uma cofundadora, que na sexta-feira saiu a Declaração de Belém sobre o combate ao racismo ambiental. Esse também foi um imenso esforço de costura da diplomacia brasileira. E é o seguinte, é uma declaração de líderes chamando a atenção ou destacando a importância e a busca de fomentar o diálogo internacional sobre interseção entre igualdade racial, meio ambiente e clima. E é muito interessante porque o texto fala dos compromissos assumidos na Convenção sobre Mudança do Clima
para respeitar, promover e considerar os direitos humanos, os direitos dos povos indígenas, a igualdade de gênero, a equidade intergeracional e as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, reconhecendo que padrões históricos e persistentes de discriminação, o acesso desigual aos processos decisórios nacionais e internacionais, legados do colonialismo, contribuem para a exposição diferenciadas à poluição, aos riscos climáticos, à perda da natureza, e reconhecendo, e aí eu achei super importante porque a declaração nomeia, dá nome, reconhecendo que o racismo ambiental, frequentemente manifestado por políticas e práticas que resultam em exposição desproporcional de pessoas e comunidades, incluindo afrodescendentes, povos indígenas e comunidades locais, a danos ambientais e riscos climáticos, contraria os princípios de igualdade e de não discriminação previstos. E aí eles vão lá e falam: conclamamos as nações a cooperar na tarefa essencial de combater o racismo ambiental, convidamos todos os estados a fortalecer os esforços coletivos para a construção de sociedades mais justas, inclusivas, por meio do combate ao racismo ambiental. Assinam essa declaração, endossam, né, a palavra diplomaticamente correta, Brasil, Colômbia, Uruguai, Equador, China, Camboja, Papua Nova Guiné, República da Guiné, Libéria, Gabão, Moçambique, Sudão do Sul, Marrocos, São Tomé e Príncipe, México, África do Sul, Venezuela, Bolívia, Suriname. Podemos ver que é essencialmente o Sul Global, né? O chamado Sul Global. Mas, gente, olha só, é importante pra caramba. Líderes globais que sejam reconhecendo o conceito, porque tem gente que acha que isso nem existe, né? Então, assim, é um reconhecimento não só da existência, né, do racismo ambiental, dessa desigualdade enviesada que se apresenta, e quantas vezes a gente também já falou disso aqui no Angu, na tragédia do Rio Grande do Sul, enfim, o quanto os efeitos das mudanças climáticas são desproporcionais em relação a populações, a povos indígenas, a pretos e pobres, a moradores de periferia, ribeirinhos, quilombolas, enfim, o quanto os mais pobres sofrem mais com esses efeitos, seja na saúde, seja no trabalho, seja na produção de alimento, seja na alimentação, na segurança alimentar. Então, assim, uma declaração em que líderes globais, chefes de Estado, reconhecem que o racismo ambiental existe, é um dado, e conclamam outras nações a se alinharem no enfrentamento a essa chaga também e incorporar essas dimensões de desigualdade na questão do acordo acerca do aquecimento global, das mudanças climáticas, foi super importante. Pouco badalado, por óbvio, né? Mas é super importante, né? É a ONU, são países do mundo inteiro reconhecendo que há racismo nessa caminhada, né? Nessa agenda. E as coisas pareciam andar apartadas, né? É como se fosse assim, uma coisa da natureza, das mudanças climáticas e todo mundo sofre, não. E tem um reconhecimento de que alguns grupos sofrem muito mais que outros e que isso precisa ser observado e reparado, no sentido de reparação mesmo. Perfeito, ó. E vamos falar então do discurso hoje de abertura, só passar rápido. Hoje vão ser 7 tópicos a serem debatidos na agenda dessa segunda-feira. Os representantes dos países passaram o final de semana negociando o que vai ser discutido. Os focos do dia são adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular, ciência, tecnologia, inteligência artificial. Eu falei 7, mas é muito mais, né, do que 7, na verdade. O Lula fez um discurso, né, de abertura, em que ele falou que é preciso impor nova derrota aos negacionistas, de que essa vai ser a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas
rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É o momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Citou o tornado, que atingiu cidades do Paraná, disse que a mudança do clima não é mais uma ameaça do futuro, mas sim uma tragédia do presente. Reforçou do desafio que foi trazer a COP para um estado da Amazônia, mas disse que isso seria, né, extremamente importante, que o Brasil mostrou coragem para enfrentar os desafios, de levar a COP, né, para a Amazônia. Também citou, dentro do seu discurso, o termo racismo ambiental, né, que isso que a minha mãe estava falando, foi falado, que é um dos compromissos, a luta contra o racismo ambiental é um dos compromissos do fundo. Então, o termo aí, né, sendo usado, popularizado. E aí, depois, o presidente da COP também fez uma fala, disse que as delegações chegaram a um fantástico acordo sobre a agenda da conferência e hoje começam a trabalhar intensamente, mostrando para o mundo que esses temas realmente importam. E aí, enfim, basicamente, esse foi o papo da abertura de hoje, mas é uma agenda extensa dessas discussões da segunda-feira. Participam da conferência quase 50 mil pessoas de forma presencial, 5 mil online. Isso inclui delegações de governos, organizações de sociedade civil, empresas, jornalistas, observadores, gente do mundo inteiro, né? A gente sabe o tamanho desse evento. Eu acho que vamos continuar acompanhando, né, Flavel? Mais alguma coisa a dizer dessa abertura de hoje? Não, eu acho que teve uma fala forte do Lula, né, na direção de apontar essa prioridade, né, essa guinada no mundo em relação ao orçamento de defesa. Cada vez mais dinheiro ele indo falou, para é muito armas, mais né? barato colocar... Isso, ele falou. Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nessa COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar $1 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar quase $3 trilhões para fazer guerra, como fizeram no ano passado. Então, criticou o investimento, né, em guerra, em detrimento ao envolvimento com o combate às mudanças climáticas. Tem uma leitura, inclusive assim, da diplomacia brasileira, que é essa referência, porque tem gente que fala, mas contrapor essa questão da defesa ao clima é uma comparação, ou seja lá o que for, uma referência algo ingênua, porque os países não vão deixar de destinar gastos militares à luz de um mundo mais conturbado, né? Veja, Trump acabou de anunciar que os Estados Unidos vão voltar a fazer testes de armas nucleares. Aí o Putin ameaçou fazer o mesmo. A Europa, né, a partir da última reunião da OTAN, pactuou um aumento significativo no orçamento de defesa por conta, né, dessa guerra Rússia-Ucrânia. A gente está vendo isso se espalhando. Ainda outro dia, a China fez um desfile com demonstrações de armas, né? Absolutamente estarrecedor para quem acompanha esse tema, assim, mostrou uma vanguarda, digamos assim, dessa indústria bélica de defesa, de guerra, como queremos chamar, e há uma interpretação de que o Lula faz essa referência no discurso porque sabe que a agenda de mais dinheiro não vai avançar, justamente em razão de tudo isso que está acontecendo. Não vão destinar mais o impasse em relação a recursos para reparação, mitigação, adaptação, que era a tônica lá do Acordo de Paris, não vão sair, entendeu? Não vão sair. E sabendo disso, eu ouvi de uma fonte assim, estão sabendo que não vai ter grandes avanços sobre financiamento de transição energética no âmbito da COP, então ele faz essa crítica, que é uma crítica de cunho político, né? Mas, ao mesmo tempo, como houve a apresentação
do Fundo de Florestas é uma expectativa de aceno a atrair recursos para esse fundo. E chamam a atenção para o fato de ser a primeira COP dedicada ou tendo como prioridade a questão da preservação das florestas tropicais, né? A outra coisa é o fato de que ele voltou a defender Belém como sede, teve muito problema, né? Muita crítica em relação a preços, isso provocou uma hesitação sobre as delegações e até mesmo da sociedade civil, mas os preços até caíram e ele continua achando, e é mesmo, absolutamente fundamental que esse foro, esse encontro, né, se dê numa capital amazônica. Então, assim, isso é muito, digamos, simbólico. Isso é muito importante, né? Trazer quem quer que seja, são 50 mil pessoas que vão participar de todo o encontro, né, de todos os dias e tal. É importante que essas pessoas vão a Belém. E, de um jeito ou de outro, a COP está se realizando em Belém. Disseram que não ia, tentaram transferir de sede. Vamos para Brasília, vamos para o Rio de Janeiro, que tem mais estrutura. Mas é importante, é uma sinalização super importante. Inclusive porque as últimas edições foram em países de imensa dependência do petróleo, né? Então, assim, é muito interessante. E parece que teve uma crítica também no discurso dele à desinformação, né? O negacionismo que atravessa o debate climático, desinformando sobre essa urgência, negando essa urgência. O Trump é um grande exemplo disso. Eu acho que ele usou a expressão desinformação extremista, que é dos que se opõem, né, à agenda de enfrentamento às mudanças climáticas, que atacam os ambientalistas, os cientistas que se ocupam, né, desse cenário. Então, assim, é interessante. E é isso. O Brasil, de fato, qualquer que seja o resultado, é o menor número de chefes de Estado. Só faltava esperar que fosse o maior, né? Diante de um cenário mundial que se deteriorou num nível inimaginável. 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, quando o Lula foi eleito para o 3º mandato, foi lá naquela COP do Egito, vocês vão lembrar, lá que ele anunciou, inclusive, a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, e convidou o mundo a realizar essa COP no Brasil, a COP 30. O Brasil abrigaria a COP em 2019. O Bolsonaro recusou, voltou atrás, porque, por negacionista que era, por passar a boiada, por aumentar o desmatamento. E uma boa notícia que surgiu pré-COP foi justamente a notícia de redução do desmatamento, né? Terceiro ou quarto ano, terceiro ano seguido, me parece, de queda. Os dados oficiais mostraram isso. O menor nível, né, de desmatamento em 11 anos, e a queda no desmatamento tanto na Amazônia quanto no Cerrado. E o Cerrado é ótima notícia, embora não sejam dados tão promissores quanto o da Amazônia. Agora, isso tem a ver com uma recuperação da fiscalização, punição aos culpados, destruição de balsas, embarcações do garimpo, uma ênfase maior de proteção aos povos indígenas. A gente tem o caso dos Yanomamis. Então, assim, em que pese, né, contradições incluídas, né, inseridas na autorização para a Petrobras perfurar o poço de pesquisa, né, na Foz do Amazonas, lá no Amapá, margem equatorial, em que pese uma constatação de que não vão abandonar de imediato, e o Brasil não vai fazer essa decisão radical de abandonar combustível fóssil, há boas notícias no que diz respeito à preservação da floresta, à redução do desmatamento. Esses são dados
promissores. Agora, eu falei do racismo ambiental e o que me parece que não apareceu e nem sei se vai aparecer no debate sobre COP é a questão do tráfico internacional de drogas, do tráfico de drogas, da produção, refino e tráfico, né, de cocaína, que diz respeito à Amazônia e à floresta. Eu queria até convidar todo mundo a buscar a leitura do relatório Floresta em Pó, que foi recém-divulgado, um esforço de pesquisadores de várias universidades, incluindo a Unesp de São Paulo, incluindo o Instituto Fogo Cruzado, do Rio, uma Universidade da Colômbia, uma organização do Reino Unido, o Instituto, ou Fundação, Organização Mãe Crioula do Pará, mostrando uma realidade de 2019 para cá de ficação, né, da floresta amazônica nesse ecossistema de produção e escoamento de drogas ilícitas, cocaína em particular, né? Esse relatório já mostra que o Brasil entrou, além de ser um hub, né, para a distribuição da droga, entrou também na cadeia produtiva do refino. Eles identificaram, mapearam 550 unidades de refino de coca em território brasileiro, sobretudo a partir da Amazônia. Por quê? Porque houve um aumento da repressão na Colômbia, no Peru, na Bolívia, e aí isso empurrou a atividade ilícita para a Amazônia brasileira. E o problema é que há risco também para a floresta, para as águas, para o solo, a partir das substâncias usadas no refino de coca, por ilícito que é. Não tem regulação, né? Não tem controle. Então, assim, a questão das armas, a questão da violência chega, né, nesses territórios, as rotas, usando os rios amazônicos. Então, é um debate importante. O relatório, ele traz muito essa perspectiva do ilegalismo, da questão da droga ilícita, para chamar atenção para essa ameaça à floresta tropical, à floresta amazônica. Houvesse legalização, você teria regulação, né? Controle sobre essa produção, etc. E, em tese, menos violência. Aí é por trás dos argumentos desse abolicionismo, né, das drogas, dessa repressão violenta que produz morte. Enfim, é um debate que não é o tema aqui da nossa edição do Angu. Mas o relatório, esse Floresta em Pó, ele está muito posicionado nessa direção. Agora, obviamente que esse debate não está posto, né, na COP e nem em quase lugar nenhum, né? A gente viu algum avanço em relação à maconha, mas não, por exemplo, cocaína nos últimos tempos no mundo. O máximo é alguma coisa de redução de danos. Isabela até outro dia falou disso aqui, a partir da experiência dela no FOL, né, no Festival de Mulheres do Mundo. Esse tema não está. Mas o tema da violência dos grupos armados ligados à produção e escoamento de cocaína nos países que compõem a Amazônia, me parece que não está na COP. E deveria estar. Ou pelo menos não na agenda, digamos assim, oficial, de alto nível. Deveria estar. Em 2023, o Lula promoveu um encontro com os chefes de Estado, os líderes de países da Amazônia, são 8 ou 9 países, incluindo até o Macron, por causa da Guiana Francesa, né, que é um protetorado, e se tratou disso. E a partir daí, inclusive, tem um escritório da Polícia Federal em Manaus, um escritório internacional para a troca de informações e enfrentamento ao crime organizado lá na região. Me parece que esse não é um tema que está inserido na agenda oficial da COP30. E poderia estar, porque a partir, inclusive, desse relatório, a gente vê muito nitidamente o risco à floresta.
Sem falar, né, do crime organizado no Brasil, isso o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também sempre traz essas referências. O tráfico internacional, transnacional de cocaína, ele se comunica com outros delitos, com garimpo, com pesca ilegal, com desmatamento, venda, extração e venda ilegal de madeira. Esse foi um debate que apareceu muito fortemente a partir, inclusive, da tragédia que foi o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Mas não me parece que esse tema esteja formalmente inserido na COP. Mas ter o racismo ambiental já me acalentou bastante. E aí vamos ver como é que a sociedade civil vai se comportar em relação a essa linha, né, de norte, né, de norteamento que os líderes na reunião da semana passada deliberaram. E as diplomacias. É isso, óbvio que a gente vai continuar acompanhando essa agenda COP de perto. Semana que vem a gente volta a falar disso. Flávia Ol está indo essa semana para Belém, então também vai estar lá acompanhando mais de perto ainda as conversas, as agendas paralelas, né, de organizações da sociedade civil. Então, terça que vem a gente volta, e vai com ser minha primeira vez em Belém. Da COP. Ah, mentira! Não sabia, acho que você já tinha ido para Belém. Não. Gente, eu fiquei nem 24 horas em Belém, que foi quando eu fui para o Marajó. Eu sou louca para voltar. Eu estava até pensando, né, a gente pensou em esse ano, mas com a COP já estava tudo muito mais caro, disputado, enfim. Mas está na nossa agenda urgente, férias em Belém. Férias, não quero trabalhar não, quero férias. Antes da gente mudar para o próximo bloco, só porque a gente está falando aqui de agenda internacional, quero usar esse gancho, que não tem gancho nenhum, mas para a gente trazer aqui, não voltar, né, na agenda internacional, só lá no terceiro bloco, falar da eleição do Zohran Mamdani, democrata, muçulmano, prefeito mais jovem em 100 anos, eleito em Nova York. Gente, que frescor foi a semana passada, com essa notícia, na quarta-feira passada, dia 4, ele tem 34 anos, o prefeito mais jovem a ocupar o cargo desde 1892, mais de um século. Uma votação recorde. Então, aquilo que a gente falou recentemente em relação à abstenção, à população ir votar, que a última vez que a gente falou aqui foi em relação à Argentina, né, as eleições legislativas, da vitória do Milei e tal. Um outro exemplo aqui, como uma agenda que envolva a população, né, é definitiva para fazer as pessoas saírem de casa para votar. Mais do que o voto indignado, é sempre um voto que movimenta, né? Seja um voto negativo a um candidato ou um voto de apoio muito expressivo. Então, foi uma participação recorde de votação, mais 2 milhões de votantes, o maior número desde 69. Ele recebeu mais de 50% dos votos, um apoio imenso dos jovens eleitores. Uma eleição que foi muito celebrada. Ele é descendente de imigrantes, é o primeiro muçulmano a ocupar o cargo. Ele nasceu em Uganda e é filho de indianos, né? Exatamente. E ele, durante a campanha dele, ele postou vários vídeos, fez muita campanha em que ele falava árabe e falava espanhol, né, inclusive. Dialogou com muitos grupos, né, da população de Nova York, que é essa metrópole, que é muito cosmopolita, que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, que tem uma mistura muito grande, né, de culturas, de realidades, de origens, enfim. Ele apoia claramente, ele e a esposa, né, eu quero inclusive citar ela, que foi fundamental, Rama Douarji, que é a mulher, não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Ela é esposa, né, agora, primeira-dama, mais jovem primeira-dama da história de Nova York, ela tem 28 anos. Eles mantiveram a relação deles em segredo praticamente durante esse tempo todo, meio que só apareceram ali na reta final da eleição e se casaram em segredo, né, esse ano. Ela é uma artista
digital, plástica, teve uma grande influência na campanha dele, porque ela foi responsável pela criação dessa identidade visual, da fonte tipográfica, toda essa iconografia, dessa comunicação visual da campanha dele, que viralizou, que fez muito sucesso. Né? Essa comunicação digital dele foi extremamente importante para a obtenção dessa quantidade de voto, mas para a viralização, né, da campanha dele. Ela nasceu em Houston, viveu no Texas, e até com a família, se mudou para Dubai quando tinha 9 anos. Ela tem ascendência síria. Morou em Dubai, começou a faculdade no Catar, depois voltou para os Estados Unidos, e ela foi extremamente relevante para impulsionar essa campanha e essa vitória. Os dois apoiam a causa palestina diretamente, assim, né, ela no seu perfil, né, que é bastante low profile, mas assim, com as suas artes, ele também apoia a causa palestina. E quero só passar rapidamente pelas campanhas, que ele foi criticado pelo Trump, óbvio, né? Está sendo massacrado aí pelos o Trump chegou a ameaçar, não repassar verbas, né? Para Nova York, se ele fosse eleito, fechou com o Cuomo, que é um ex-governador, um político tradicional de lá de Nova York, mas o povo... Perdeu. Pois é, ao contrário dos argentinos... nas urnas auditáveis. Ao contrário dos argentinos, todo mundo diz que, de fato, se amedrontaram ou votaram, assim, deram o voto de confiança recente ao Milei em razão de algum temor de perda do apoio dos Estados Unidos. Nova York, ele não estava nem aí, mandou ver numa ação dos eleitores, assim, absolutamente surpreendente pela idade, pela inexperiência, por, inclusive, a ousadia, né, das propostas. Pois é, disso que eu quero falar. As principais propostas dele incluem creche universal. O custo das creches na cidade de Nova York é uma das mais caras do mundo, então a ideia é implementar creche gratuita para todas as crianças entre 6 semanas. Gente, pelo amor de Deus, 6 semanas na creche, a cabeça dá pane, mas enfim. E 5 anos, além de expandir os programas pré-escolares e educação infantil. Ônibus rápido e gratuito, então a expansão de faixas exclusivas para ônibus para agilizar o trânsito, e também eliminar as tarifas de todos os ônibus da cidade, fazer tarifa zero. Ele também fala em criação de supermercados na cidade, administrados pela cidade, então mercados subsidiados pelo governo, um em cada distrito da cidade de Nova York. E fala também que aí em congelamento de aluguel para 1 milhão de inquilinos, para estabilizar os preços dos aluguéis na cidade, e para financiar tudo isso, imposto sobre criar um imposto sobre os moradores mais ricos e aumentar a alíquota do imposto corporativo municipal para financiar essas ideias. Então é óbvio, né, que os republicanos, os conservadores, os capitalistas estão atrás dele, mas o fato é que a população escolheu, decidiu nas urnas, e foi muito legal assim, a acompanhar na semana passada a comemoração da população, a comemoração dele, né, esse casal de jovens muito potentes chegando nesse lugar que é muito relevante. Né? Imagina se esse prefeito de uma cidade como Nova York é uma vitrine do mundo, né? Empolgante para a gente ver o que vai acontecer. E ele dizia que não tinha lugar melhor no mundo para mandar um grande recado de reprovação ao Trump do que Nova York, que foi o estado de onde... A cidade, o estado de onde Donald Trump saiu, né? Em Nova York. De onde Trump emergiu para o mundo. É mais ou menos como se o Rio de Janeiro desse um não rotundo ao bolsonarismo. Quando é que o Rio de Janeiro vai mandar esse recado por ter parido o Bolsonaro, né, gente? Oh, meu Deus, mas isso aí, querida, vamos sentar e, esperar deitado. Que eu vou te falar, viu? Vamos mudar de assunto antes que eu me deprima. Não, mas esse resultado dessas eleições... O que você tá mastigando aí? Uma bala Só de juquinha. curiosidade.
Então, Guder, se vocês estão ouvindo uma versão eu Tentei fiz ser os discreta, programas mas de áudio, não. a pessoa mastigando uma bala. Para os angulers de outros estados, bala Juquinha é uma instituição carioca. É uma bala de puxa-puxa. Não, sabor inexplicável. Tutti-frutti. Tutti-frutti. Desculpa, gente. Mas a Isabela falou dos republicanos, mas dentro do Partido Democrata, a candidatura do Mandani também causava um certo desconforto. Vários republicanos importantes decretaram apoio tardio a ele. O próprio Cuomo era o candidato que disputou com ele as prévias, né, digamos assim, democratas, perdeu e aí se candidatou como independente e perdeu de novo. E diz que o próprio Obama se engajou depois, cumprimentou depois. Então, não era exatamente o nome que mais também emocionava o Partido Democrata. Então, agora, você tem uma perspectiva de mudança, tem uma sinalização do eleitorado insatisfação com um Partido Democrata que estava absolutamente parecido, assemelhado ao Partido Republicano, hoje subjugado por Donald Trump. Mas houve outras vitórias dos democratas e algumas até inesperadas. Então, assim, o Partido Republicano e o trumpismo apanhou. E isso está sendo interpretado como o primeiro grande recado, né, do eleitorado a essa gestão do Trump que acabou de começar. Então, os democratas ganharam governadoras na Virgínia e em New Jersey, legislaturas estaduais, vagas para juízes locais, estaduais também, conselhos escolares locais. Então, assim, a Dorit, musa inspiradora, jornalista espetacular, Dorit Harazin, ela escreveu assim: nem os democratas acreditavam que havia tanto sangue novo correndo pelo país com um denominador comum. A percepção de que o governo Trump II, com menos de 1 ano de idade, está rateando. E aí você tem a primeira, vou repetir, a primeira sinalização de que há uma insatisfação latente já contra o Trump, que acabou de ser reeleito. Então é bem interessante, ano que vem tem eleição de meio de mandato, e isso já tinha acontecido no primeiro mandato de Trump. A eleição de meio de mandato foi muito frustrante para os republicanos. Agora, o projeto autoritário do Trump é um negócio que merece atenção, né? Mas foi realmente muito interessante o que aconteceu em Nova York, e eu também quero evocar a coluna da Dorit com uma declaração da Naomi Klein, é uma escritora canadense que fez a cobertura da campanha, escreveu sobre a campanha de Nova York, e ela disse assim, sobre palavras da Dorit: arrastão Mandani é também a antítese do fascismo, pois os fascistas querem que sejamos todos iguais. Eles celebram a conformidade, a uniformidade, a homogeneidade, a hierarquia. E Nova York é uma cidade indisciplinada. Toda a campanha foi uma carta de amor à diversidade linguística, religiosa e cultural da cidade. E aí eu preciso falar. Acho que festejaram cedo demais a morte das ideias de igualdade e diversidade. O Mandani e a mulher encarnam, né, e a própria campanha e a forma como a campanha se estruturou e engajou, encarnam o espírito da diversidade, do que os oposicionistas vão chamar de agenda woke, para desqualificar. Então, é muito interessante ver que esse impulso não morreu, não está enterrado, né? Os identitários seguem por aí, chamados identitários, nessa palavra que eu abomino. Ele anunciou um escritório de transição só formado por mulheres, então, e é a agenda que Trump desmontou a partir da ideia de perseguição aos imigrantes, de
demolição das políticas de inclusão por raça, gênero, das políticas de diversidade e por aí afora. Então, é bem interessante o que aconteceu em Nova York. É isso, minha gente. Vamos então fechar este grande bloco para a gente ir para o nosso segundo bloco. Falar deste tornado no Paraná. Vamos que vamos. Bom, vamos falar desse tornado, que na verdade foram 3 tornados, né? Agora a gente já tem essa informação na manhã dessa segunda-feira que a gente está gravando, mas que o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, confirmou que 3 tornados atingiram as cidades da região central do estado na sexta-feira. Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais afetada. Vocês devem ter visto as imagens aéreas. São impressionantes da devastação em Rio Bonito do Iguaçu. Teve 90% dos imóveis destruídos, mas Guarapuava e Turvo também foram cidades que registraram tornados. Esses também registraram fenômenos. Elas ficam 130 e 166 quilômetros, respectivamente, mais afastados, né, do município de Rio Bonito do Iguaçu. Ainda assim foram registrados muitos estragos. Bom, no sábado, o CIMEPAR, esse sistema, já tinha explicado que Rio Bonito do Iguaçu teve um tornado que foi formado dentro de uma supercélula, o tipo mais severo da tempestade. A princípio, a informação tinha dito que os ventos tinham chegado a 250 km por hora, mas nessa segunda-feira a velocidade foi atualizada para 330 km por hora. Gente, um negócio assim, impressionante. Um tornado que foi categorizado como na categoria F3, na escala Fujita, que é a escala de classificação dos tornados, que deixou 6 pessoas mortas, 6 vítimas, mais de 750 pessoas feridas. Dessas 6 mortes que já foram confirmadas, 4 são no município de Rio Bonito do Iguaçu, que foi esse mais afetado, uma pessoa no município de Sulina e uma no município de Guarapuava, e uma no município de Guarapuava. O governo do estado, né, falou dessas pelo menos 750 pessoas feridas, passando por atendimento final de semana inteiro. Os hospitais ficaram completamente sobrecarregados, enfim. Foi uma tragédia e eu acho importante, antes de falar disso que também é importante, mas alguns dados de Rio Bonito do Iguaçu, né, que teve 90% da cidade completamente destruída, destelhamento completo, colapso estrutural de muitas construções. Acho que as imagens são bem... Nossa, gente, são assim, transparentes em relação a isso. Assim, tudo caiu, tudo ruiu, tudo caiu, tá tudo sem telhado. É uma imagem impressionante. Essas imagens, assim como a gente está acostumado a ver de furacões que acontecem, né, nos Estados Unidos, Caribe, essas imagens de devastação completa. Exatamente. O governo estadual vai destinar 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública para a reconstrução da cidade. O município tem cerca de 14 mil habitantes, então é uma cidade realmente muito pequena. Fica a 400 quilômetros de Curitiba. Há suspeita de mais vítimas sob escombros. Um hospital de campanha foi montado, né, no município para atender a demanda de feridos, né, porque, obviamente, as estruturas de socorro da cidade não deram conta. Na sexta-feira, mais de 3 mil imóveis ficaram sem luz. A distribuição de água da cidade também foi afetada. Então, né, imediatamente, óbvio que uma destruição desse tamanho, a luz acaba e a distribuição de água também é afetada, né, pela falta de energia, de bombeamento. O número de vítimas pode aumentar, né, ainda. Então, isso, obviamente, continua no radar. E aí o que eu queria falar sobre esses 3 tornados, né, que aconteceram no Paraná, está completamente relacionado com essa agenda
da COP, né, que a gente acabou de citar. Foi, inclusive, relevante, importante o Lula ter citado os tornados do Paraná no discurso da abertura oficial, porque isso tem a ver com essas mudanças climáticas. O agravamento desses fenômenos climáticos tem a ver com o aumento dos gases de efeito estufa, tem a ver com o aquecimento do planeta, tem a ver com as mudanças climáticas, tem a ver com a emissão de combustíveis fósseis, e isso está explicado na formação desses tornados. Os especialistas falaram que esses eventos extremos vão ficar cada vez mais frequentes e intensos, caso não seja, né, o aquecimento global não seja freado. E disse a explicação, né, o que isso tem a ver, o que esses tornados têm a ver com o aumento dos gases de efeito estufa, tem a ver com que a emissão e o aumento desses gases resulta numa quantidade maior de energia disponível na atmosfera, principalmente por conta da evaporação de vapor d'água muito elevado, né, dos oceanos, dos mares, enfim, com o aumento da temperatura global. Então, a temperatura do planeta aumenta, evapora mais água. Essa água, né, que fica em suspenso, isso contribui com um aumento de energia na atmosfera. Então, aquece a atmosfera, aquece o oceano, tem mais calor, mais umidade, e isso acaba sendo combustível para esses eventos meteorológicos extremos. Esses tornados, como que aconteceram no Paraná, eles acontecem por conta de diferenças muito grandes de pressão atmosférica. Isso é causado por conta, né, de massas de ar com propriedades muito diferentes, como, por exemplo, a temperatura. E com as mudanças climáticas, essas diferenças de pressão se intensificam ainda mais. Então, né, com o aumento, se a gente não frear o aquecimento global, é óbvio que esses eventos extremos vão continuar ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, e assim, e isso se paga com a vida, né? Assim, não tem outra saída, gente, com a destruição, com a vida, pelo menos 1.000 pessoas desalojadas, e esse trabalho, né, tá só começando dentro, né, em Rio Bonito do Iguaçu e nas cidades vizinhas que também foram afetadas, e o pavor disso voltar a acontecer, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais vulnerável, mais suscetível a essas catástrofes climáticas que são agravadas por uma atmosfera global, né, de aumento do aquecimento global, mas a gente já falou aqui também em outras situações de muito despreparo, né, dos governos para lidar em casos de enchente, em casos de deslizamentos de terra, né, de alagamentos, enfim, de tomar as medidas de preparar a cidade para conseguir ter mais resiliência para lidar com esses eventos extremos. Acho que não era o caso, né? Eu acho que, não sei, assim, me parece que um tornado dessa magnitude é muito imprevisível até dentro de um cenário de aquecimento global, embora isso não seja a primeira vez que a região sul do Brasil seja atingido, né, por tornado, por ciclone, isso não é um fato raro, mas de 330 quilômetros realmente é uma coisa muito fora, com esse grau de devastação é muito fora da curva, mas é uma força-tarefa, né? Então isso tá totalmente relacionado com a agenda que a gente acabou de citar da COP30. É uma tristeza essa história do tornado no Paraná, assim, as imagens são terríveis, tristíssimas. Mais uma tragédia, né, climática que o Brasil atravessa com fenômenos completamente diferentes, né, gente? É impressionante como um país continental como o Brasil consegue vivenciar todos os extremos de catástrofes climáticas, de eventos climáticos extremos, assim. A gente tem secas gravíssimas, a gente tem tornado e ciclone, a gente tem chuvas, enchentes devastadoras, deslizamento de encosta, de terra. É impressionante, assim, o quanto, né, transbordamento de rio, muitas dessas coisas agravadas por governos negligentes, agravadas pelo aquecimento global, mas é impressionante como um país consegue abrigar uma quantidade de agenda de eventos climáticos extremos impressionantes e tão diferentes entre eles em muitos momentos, né? A gente já teve secas gravíssimas, a gente já teve enchentes devastadoras, às vezes no mesmo estado, nas mesmas cidades.
Então, enfim, mais um capítulo muito triste para a região sul, né, que vem vivendo anos muito, muito complicados, terríveis, né, em termos de tragédias climáticas agravadas ou não, né, pelos seus governos. Comentários, Flavel? Eu acho que, tristemente, é mais do mesmo. Assino o que você falou. Acho muito tragicamente importante que isso tenha acontecido às vésperas ou já durante a COP30, né? Porque já estava rolando a reunião, a cúpula dos líderes. Mas a atenção a esse tema, ela não é dada. Quer dizer, o Brasil tem mais remediado do que prevenido, né? A gente viu o Rio Grande do Sul, a gente viu, depois da tragédia que se abateu há 1 ano e meio no Rio Grande do Sul, os mesmos políticos, né, sendo reeleitos, reconduzidos, a mesma desassistência a grupos vulneráveis da população. Aliás, olha aqui de novo falando do racismo ambiental. E me parece que o que aconteceu no Paraná é o mesmo. Quer dizer, houve digamos assim, um aperfeiçoamento quando a gente pensa no sistema de alerta, né? Eu até estava acompanhando, estava no México, mas acompanhando o grupo do Angu, muita gente postando, né, que recebeu aquelas mensagens, né, o SMS do risco de ventania, de tempestade. Havia alertas, o Rio de Janeiro mesmo ficou, a cidade, o estado, em situação de alerta. O sul do Brasil também estava informado em relação a isso, mas foi um evento climático de intenso impacto, de uma fúria inédita, que devastou uma cidade. E é fato que isso não acontecia. Então, é verdade que a gente vai cobrar das autoridades mais investimento em prevenção, em mitigação, redução de danos, ou seja, sistema de informação que orientem as pessoas a se protegerem, né? Tivemos morte, quando há morte é sempre um fracasso, não tem como dizer que podia ter sido pior, claro que sempre pode ser pior, mas 6 pessoas morreram, acho que 400 feridos, né? Então, é um resultado catastrófico. E é preciso que não somente autoridades, cientistas, né, promovam mais informação e capacidade de prevenção, mas é importante que a população vote, se informe, exija compromissos em relação a esse tema, no âmbito nacional, no âmbito local, estadual e no âmbito municipal, né? E aí, de novo, vamos acompanhar a recuperação dessa cidade, que foi integralmente. São imagens que parecem Katrina, Porto Rico, a gente já viu, Jamaica, né, recentemente, uma devastação imensa, Barbados, eu acho também, sofreu. Nos últimos anos, você vai listando, né, o que acontece no Caribe, na América Central, nos Estados Unidos, em relação a as temporadas cada vez mais virulentas, violentas de furacões, no caso de lá, e coisas que não existiam no Brasil, que estão existindo, né? Seca extrema, desmatamento, inundações e agora tornados, né? Ciclones extratropicais com resultados. A ventania também que se deu no Rio de Janeiro, embora não tenha provocado os danos, né? Nem uma fração dos danos vistos lá no Paraná, também foi assustadora. Eu recebi mensagens de amigas falando que a Lagoa Rodrigo de Freitas estava com ondas. E isso tudo, gente, não tem como não associar a esse tema das mudanças climáticas. Então, assim, torna mais importante ainda mobilização, esclarecimento e participação da sociedade civil, do eleitorado em relação a esse tema. Agora é isso, a gente fica aqui, entra ano, sai ano, expressando solidariedade a populações de variados municípios e estados brasileiros. É uma lástima, é uma lástima.
E todo ano a gente está aqui chorando mortos. Todo ano, rigorosamente todo ano. Atrasado Petrópolis, o litoral de São Paulo, né? Região lá de São Sebastião, depois Porto Alegre, o sul da Bahia, Recife, a Amazônia, né? Manaus, o Acre, enfim. O Pantanal, né? O Centro-Oeste. Todo ano a gente não para de lamentar mortes e tragédias decorrentes desse descaso, sem entender, trazendo aqui o Krenak, que a gente é natureza. A gente é natureza. É isso. É muito triste, gente, como essas tragédias se repetem e a gente sempre chega nesse ponto comum, né? Que é o aquecimento global, que é a emissão de gases de efeito estufa, que é a negligência dos governos, que é um olhar que trata muito, que prefere, que nem pensa nisso, que trata muito mais de remediar do que prevenir, né? Estratégias de prevenção praticamente não existem. Se der algum problema, depois a gente pensa nisso, mas também depois, quando chegar o depois, sem apontar culpados. Então, assim, é triste, né? Acho que não... Nesse caso do Paraná, é isso. Acho que dá para falar menos, né, de negligência dos governos locais, porque é uma coisa realmente imprevisível, mas dá para enfiar, obviamente, no contexto compreendendo, né, dentro do contexto do aquecimento global. Bom, vamos continuar acompanhando esse número de feridos, essa busca, né, nos destroços, se outras pessoas vão ser encontradas, e a reconstrução, né, dessa cidade, como é que o governo estadual do Paraná, mas também o governo federal vai se movimentar para a reconstrução dessa cidade que foi completamente, de uma pequena cidade, 14 mil habitantes, que foi completamente devastada. Bom, vamos então para o nosso último bloco. Bom, vamos começar esse nosso último bloco atualizando um pouco o que a gente deixou na semana passada de pop-up em relação à mega operação, né, no Rio, o massacre da Penha, né, como a gente referenciou na semana passada, fizemos episódio inteiro sobre isso, e a gente tinha deixado de pop-up a reunião do Alexandre de Moraes, né, a reunião que foi convocada por ele aqui no Rio. Ele veio ao Rio de Janeiro ter a conversa com representantes do governo do estado do Rio, Secretaria de Segurança, enfim, aquela conversa que foi a portas fechadas, ninguém sabia exatamente o que tinha sido conversado, e hoje, nessa segunda-feira que a gente está gravando, foi divulgado quais foram as determinações, as decisões do ministro e novos pedidos de informações complementares que Alexandre de Moraes, que é relator temporário, né, que está relator da DPF das favelas, o que ele pediu, determinou e solicitou de novas informações. A gente tinha falado aqui que tinha sido divulgado que seria aberto um inquérito contra as famílias, né? Que o advogado da Delegacia da Penha tinha falado que iria abrir inquérito contra os familiares dos mortos por terem movido os corpos, né, de fraude processual, por terem movido os corpos da área de mata. A gente falou sobre isso aqui na semana passada. O Alexandre de Moraes pediu para que o delegado informasse em 48 horas sobre a abertura desse inquérito. Isso foi uma das coisas que foi demandado. Se isso realmente vai existir ou não, porque foi uma coisa que foi dita, se eu não me engano, pelo secretário, né, de Segurança do Estado do Rio, de que houve movimentação de corpos, então isso é fraude processual, as pessoas tiraram os familiares, mexeram as pessoas da mata, os corpos da mata, tiraram as roupas, isso é mexer na perícia, sendo que a gente falou aqui na semana passada, né, que esses corpos foram assassinados e as pessoas foram assassinadas e deixadas para trás, né? A polícia em nenhum momento tirou os corpos de lá, não houve ida de perícia na região de mata, não houve defesa civil subindo para tirar os corpos lá de cima. Então, esse foi um trabalho que teve que ser feito pelos moradores, a gente tratou disso na semana passada. E outras informações adicionais demandadas pelo ministro. Seguinte, para o governo do estado do Rio, preservar as imagens das câmeras de corporais,
de policiais civis e militares, enviando a relação dos policiais e as respectivas câmeras utilizadas no dia da operação, enviar todos os laudos necroscópios realizados com registro fotográfico, também enviar os relatórios de inteligência e relatórios policiais que indicavam a presença de 51 réus que seriam objeto de cumprimento de mandato no local. Então, essa documentação também precisa ser enviada. Também pediu ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a relação das pessoas com mandado de prisão pela vara criminal que foram efetivamente presas na operação, a relação das demais pessoas presas também por mandado ou em flagrante nessa operação, que não contavam, né, nos mandados que originaram a operação em si. Também enviar os resultados das audiências de custódia realizada e dos mandados de busca e apreensão realizados. Foi pedido ao Ministério Público o envio dos relatórios e cópia dos laudos realizados pela perícia técnica independente. Também foi pedido à Defensoria Pública informações, se o acesso à prova dos autos, os procedimentos necessários para o acompanhamento e assistência das famílias das vítimas está sendo garantido. E também Alexandre de Moraes agendou uma audiência com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e com os Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal na tarde dessa segunda-feira no STF. E, na sequência, também vai receber o Hugo Mota, presidente da Câmara, para conversar sobre o projeto de lei antifacções que foi enviado pelo governo federal. Também falamos disso na semana passada. Então, só para atualizar quais foram as decisões e os pedidos do Alexandre de Moraes em relação àquele encontro que aconteceu na segunda-feira passada, dia 3, e que não havia ainda informações sobre o que tinha saído dali, foi divulgado aí nesta segunda-feira, dia 10. Comentários, Flavial, antes da gente passar para o próximo tópico? O que dá para comentar, né, cara? Rigorosamente nada, né? Uma centena, mais de 100 pessoas foram assassinadas. A gente sabe que não eram os alvos dos mandados, teve atualização de informações sobre isso. A gente continua vendo governadores, especialmente do campo da direita, né, e da extrema-direita, tentando se surfar essa onda, né, inclusive à luz da aprovação majoritária da população a esse tipo de operação, em que pese o fato de mais da metade não dizer, né, no caso da pesquisa Quest do Rio de Janeiro, que não estava se sentindo mais segura, e não está por óbvio, porque realmente não mudou nada, né? Nem no Alemão, nem no Rio de Janeiro. Fim de semana, o jornal o Globo trouxe a informação de que dos 92, acho que só 16 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro não estão sob o domínio do Comando Vermelho, parcial ou totalmente. Então, assim, um dado estarrecedor. Os secretários de segurança, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Polícia Civil e o próprio governador Cláudio Castro responsabilizam em larga medida as UPPs pelo espalhamento do CV pelo território fluminense e, em alguma medida, também responsabilizam a famosa DPF das favelas pelo espalhamento no território nacional. Eles não falam em ocupação, falam em retomada de território, mas não em ocupação, nos moldes do que a gente viu com a UPP. Então, não tem clareza em relação a que modelo vai ser esse de retomada dos territórios. Foi muito disso que eu fui fazer na Colômbia, né? Dialogar em relação a isso. Essa questão das armas é absolutamente desesperadora, o domínio das comunidades é absolutamente desesperador. A ideia de que uma reportagem do jornal o Globo no fim de semana dizia, uma fonte da polícia, que só o faturamento do Comando Vermelho, o tráfico de drogas, representa apenas de 10% a 15% das receitas da facção. Então, eles estão explorando atividades econômicas nos moldes do que a milícia fazia, teve essa simbiose, né? E aí dominam. Prioritariamente, hoje, ganha-se dinheiro com água, luz, gás, internet,
transporte alternativo e extorsão. Então, eu acho que eu já falei aqui, tenho falado até na TV, eles até vendem drogas, mas droga ilícita não é mais o negócio principal, o que torna tudo absolutamente mais complexo, né? É uma estrutura voltada, né, à rentabilidade econômica. O relatório que o Globo mencionou, o CV atua em 70 das 90 cidades do Rio de Janeiro. Então, são 22, né, que não estão sob domínio. São mais de 1.000 comunidades no estado sob domínio da facção e uma polícia e uma política de segurança orientada a confronto no varejo de drogas no domínio territorial. Então, vai morrer gente, né? O Cláudio Castro disse que virão outras operações nos moldes do alemão. O ministro Alexandre está cobrando, enfim, houve uma entrega de um documento justificando, pediu os laudos periciais, o Alexandre de Moraes, porque é no âmbito da ADPF, está cobrando algumas coisas. O Lula, na semana passada, se manifestou de uma forma muito firme, chamando de matança. Eu lembro que no Angu da semana passada eu comentei a história da pesquisa, que as mulheres, o campo da esquerda, ou aprovavam menos, ou reprovavam, né, a operação, e o quanto que as mulheres relativizaram a ideia de fracasso e sucesso. 43% das mulheres disseram que a operação foi bem sucedida e 44% disseram que fracassou. Então tem uma percepção em relação a um eleitorado que é mais próximo, né, do eleitorado do Lula, do campo progressista, que tem uma visão mais crítica em relação a isso, mas virou um debate eleitoral antecipado a esse tema da segurança pública. O Hugo Mota escolheu para relator da lei antifacção o Derrite, que é o secretário estadual de segurança pública do Tarcísio de Freitas, que foi eleito deputado. Ele se desincompatibilizou do cargo de secretário para reassumir a função de deputado, de parlamentar e relatar o projeto. Então, você vê nitidamente eleições. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, justamente esse estado que teve a Operação Verão e a Operação Escudo, né, que mataram dezenas de pessoas na Baixada Santista entre 23 e 24, citada no relatório de direitos humanos, né, do governo americano de Donald Trump. Veja você, tiroteio rolando em São Paulo, a gente tem acompanhado o noticiário, a execução do Vinícius Grimbar, né, o delator do PCC, e depois do ex-delegado-geral, Rui Fontes, com participação, inclusive, né, aparentemente amando nos dois casos do PCC, mas no caso do delator, com participação de policiais do estado de São Paulo, veio a público dizer que não se combate segurança pública ou não se combate o crime organizado nem com discurso, nem com essa ideia só de percorrer o caminho do dinheiro. Ou seja, defendendo esse tipo de operação. E justamente São Paulo, que Ministério Público, GAECO de São Paulo, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, desbarotaram aquela estrutura financeira, né, econômico-financeira do PCC na área de combustível, com as fintechs, com as empresas de serviço financeiro, tida como carbono oculto, né, a mais bem-sucedida operação, mais bem-sucedido golpe na estrutura empresarial, econômico-financeira do PCC. O governador de São Paulo, por conta da agenda eleitoral, vai para as redes sociais falar disso, se encontrou com o Cláudio Castro no fim de semana. Então, enfim, e o que a gente vê é que tem como prescindir da participação do governo federal, da Receita, da Polícia Federal, etc., para fazer esse enfrentamento aos grupos armados, né?
Na semana passada teve uma operação na Bahia, inclusive com participação também de força integrada, né, com a Polícia Federal, que prendeu 38 integrantes do Comando Vermelho, na Bahia e no Ceará. Uma pessoa morreu, mas com resultados, foram bloqueadas 51 contas bancárias, enfim, nessa direção de uma resposta que se cobra muito do PT e do campo progressista, posto que a Bahia é governada há décadas, né? Mais de década, pelo Partido dos Trabalhadores, e hoje tem a polícia mais violenta do Brasil. No ano passado, 2024, mais de 1.500 mortes decorrentes de intervenção policial no estado da Bahia. Esse número é mais que a soma das mortes por policiais ocorridas nos estados do Rio e São Paulo, do tamanho da tragédia baiana. Mas, aparentemente, caiu uma ficha que não adianta ficar só trocando tiro e matando suspeito. O território está absolutamente dominado, sul da Bahia, Salvador, as favelas de Salvador. Essa ideia da presença do fuzil, na semana passada a gente falava, hoje não é nem mais só o fuzil que entra de fora contrabandeado, ou as peças contrabandeadas. As 2 fábricas de fuzis com forjas, com estruturas de precisão, de produção de precisão de fuzis produzidos para fornecer para as facções criminosas. Semana passada, se quiserem voltar, né, essa memória, falei disso aqui no Angu. Então, assim, agora, é muito luto, né? As escolas voltaram a funcionar, as unidades de saúde voltaram a funcionar, mas o Alemão continua dominado pelo CV, comunidades de Rio de Janeiro afora continuam dominadas pelo CV, pelo TCP, por milícias, e a gente não vê. E afora isso, há uma percepção de violência que vai além desse tema do tráfico de drogas e do domínio de territórios. Quando você vê a pesquisa Atlas, foi feita logo depois da mega operação, do massacre no Rio de Janeiro, mais de 70% dos moradores do Rio disseram que nos últimos 3 meses testemunharam algum tipo de ato violento. O mais citado foi roubo de celular. E na média brasileira, 57% disseram também que sim, nos últimos 90 dias testemunharam. O mais citado também foi roubo de celular. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito evoluir na qualidade do debate político, né, na direção de PEC da segurança, lei antifacção, enfim. O punitivismo, que é sempre a saída mais fácil, né, para o parlamento, a disputa político-ideológica, que também atrapalha muito, que ela mina a possibilidade de consenso, mas a gente também precisa entender melhor o que a sociedade está clamando, né? Porque, assim, a gente fala assim, o maior problema, e eu fiz essa fala lá no México, o maior problema apontado pela sociedade brasileira é a violência. Mas o que os brasileiros estão querendo dizer quando reclamam da violência não está qualificado. E é preciso qualificar. O tráfico, acho que aparece em 3º lugar da pesquisa da Atlas no Rio de Janeiro e no Brasil em 4º lugar. Então, roubo de carro, roubo de celular, roubo de rua, né? São coisas que estão aparecendo com muita... Então, essa sensação de insegurança na circulação, esse medo que atravessa a circulação pela cidade, me parece que é uma questão central para os brasileiros e que não necessariamente os governantes estão percebendo quando debatem o enfrentamento. E vamos ver o que o Cláudio Castro, o Alexandre de Moraes, é importante dizer, não é o Fachin. Né? O Alexandre de Moraes é um ministro do Supremo Tribunal Federal que já foi secretário de Segurança Pública, já foi ministro da Justiça e tem uma visão mais, digamos assim, dura em relação a esse tema.
do que o Fachin, que na ADPF privilegiava, foi o relator anterior da ADPF, hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, mas que privilegiava direitos humanos, que tinha uma visão mais, né, cuidadosa, do ponto de vista de modelo. Então, vamos ver o que sai disso. Mas, assim, dizendo isso, vamos ver o que sai disso, com a total consciência de que esses casos, sobretudo os que envolvem violência policial, eles ficam irremediavelmente impunes. Essa é a realidade. E a gente já falou aqui mais N vezes. O caso do João Pedro, o caso da Ágata, o caso do Jonatas, o caso da Kathleen, enfim, a chacina do Jacarezinho, a chacina do próprio Alemão, o Brasil a Cari, né? O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso de duas chacinas que mataram 26 pessoas na favela Nova Brasília, que é parte do Complexo do Alemão, e nos anos de 1994 e 95. O que mudou? Então, é isso. É isso. É isso, minha gente. É muito triste, mas isso a gente falou extensamente também na semana passada. Vamos passar para a parte, vamos finalizar para cima esse podcast, para a gente falar da posse na ABL de Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira da ABL. A acadêmica mais jovem a ser eleita, ela tem 54 anos, vai completar 55, se eu não me engano, hoje ou amanhã. Eu sei que era 6 dias depois da posse. Foi sexta, então sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e, portanto, acho que amanhã completa 55 anos. A 13ª mulher a ser eleita desde a fundação da ABL. A primeira negra, portanto, tomou posse na cadeira 33. 13 de novembro. A cadeira aqui. Nascida em Ibiá. Isso. Então, peraí. 13 de novembro é quinta-feira. Isso. 1970, completa 55 anos. Substituindo. Isso. Tomou posse na cadeira 33, substituindo Evanildo Bechara, que morreu em maio desse ano. Nossa, estava todo mundo lá, acompanhei nas redes. Teve um jantar, né? Organizaram grandes mesas enormes, um cardápio de comida de origem africana, enfim, de várias influências. Dida Bar deu um nome. Grande. Incrível. Grande Dida, restaurateur, chefe, preta também, à frente do Dida Bar, que é uma casa, um restaurante que fica na Praça da Bandeira, né, nos arredores da Praça da Bandeira aqui no Rio, que serve um cardápio com pratos típicos de vários países de África. É realmente um terreiro, né? O restaurante da Dida tem um quintal, é um lugar muito agradável. É uma delícia. E ela é uma chefe muito consciente. E serviu ela, foi dela o buffet na posse. Eu, infelizmente, estava no México, não pude comparecer, mas também acompanhei o discurso. Bonito o momento em que a Ana pede a bênção ao pai e à mãe, né? Começa fazendo isso, então isso evoca, né, as melhores tradições das famílias de matriz africana. O fardão, que foi um vestido inspirado... Isso, eu ia falar isso. Inspirado no vestido de posse da Dona Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1977, mas feito no ateliê da Portela, né? Pelos profissionais, pelas costureiras da Deu entrevista falando disso e voltou a citar também no discurso, né, que foi feito na Portela, que teve, né, o enredo de 2024, um defeito de cor. Isso aí os angulheiros já estão carecas de saber e ouvir, mas muito emocionante. Tínhamos que marcar aqui, né, esse evento de posse, esse marco na BL. A gente está sempre falando aqui. E a Ana Maria... Podemos passar... Você quer falar mais alguma coisa? Ou podemos passar para a agenda cultural? Não, só rapidamente. A Ana Maria fez referência, né, que entra naquela casa falando português e levando, né, escrevivência. Eu acho que foi essa a frase. Deixa eu achar aqui que é uma frase importante.
A frase que ela falou... Achei. Quer que eu fale? Achei aqui. Venho falando português, escrevendo a partir de noções de oralitura e escrevivência. Pois é, super importante isso. E, embora não tenha sido nominalmente citado, né, são português, é uma formulação teórica da Lélia Gonzalez, então é importante fazer essa referência, e escrevivência de Conceição Evaristo, que estava presente lá, também uma formulação teórica da Conceição, que estava presente à posse e que foi aplaudidíssima a partir desse momento em que a Ana Maria menciona, né, o conceito teórico de escrevivência. É super importante isso, a Conceição se levantou e foi aplaudida de pé, foi reverenciada, as pessoas entenderam que a referência era a ela, mas acho que vale a pena, né, a gente reforçar aqui esse referencial teórico de mulheres negras, de intelectuais negras, que foi abordado pela Ana Maria no seu discurso de posse. E vamos lá, Belle. É isso. Se segura. Vamos lá! Vamos lá! Bom, vamos passar para a nossa agenda cultural aí para a gente encerrar, gente, esse episódio, que já está gigante, para variar, como sempre. Achei que fosse ser menos de 2 horas. Vamos tentar não passar muito. Mas temos aqui 2 agendas que eu queria convidar vocês. Primeiro, eu acho que a gente já falou aqui da FLUP. Vocês já estão carecas de saber da FLUP, vocês já estão carecas de saber, até porque ano passado fizemos também, inclusive, nosso sensacional, bombástico, Angu ao vivo, com Sueli Carneiro, Luanda Carneiro, lotado no Circo Voador. Esse ano, obviamente, tem mais. A FLUP vai acontecer em 2 finais de semana, então de 19 a 23 e depois de 27 a 30, e esse ano em Madureira, no Viaduto de Madureira. Já tem uma programação extensa divulgada, tem mais coisa para entrar nessa programação, mas lá no Instagram da FLUP já tem, tá? Vem para a FLUP, no Instagram. E eu quero aproveitar também para falar aqui do FLIR, Festival Literário da Igualdade Racial, o primeiro festival literário dedicado à igualdade racial, que vai acontecer em parceria, né, digamos assim, o Júlio Demir, né, que é o fundador da FLUP, é um dos curadores, parceiro do FLIR, do Festival Literário da Igualdade Racial, que vai acontecer entre 20 e 23 de novembro, também em Madureira, na CUFA, do lado, gente, de onde vai estar acontecendo a FLUP. Então, são agendas complementares. Vocês sabem que a FLUP, a grande homenageada dessa edição é Conceição Evaristo, que também vai ser homenageada na FLIR. Também as irmãs Nardal, Jane e Paulette Nardal, pensadoras martinicanas, autoras do movimento Negritude, referência no panafricanismo, pioneiras no feminismo negro afro-caribenho. Então, elas também serão homenageadas no Festival Literário da Igualdade Racial. Então, já tem uma programação extensa também. Vai ter slam, final, campeonato de slam BR. Cara, vai ter mesa com um monte de gente, debate, enfim. Já tem uma programação extensa que também já está sendo divulgada para esse feriadão de 20 a 23 de novembro. Por isso que eu falei que a agenda do feriadão já está bombando. Então, de quinta a domingo, vai ter FLUP, vai ter FLIR e depois tem FLUP de novo. E também, no dia 20 de novembro, vai ter, na quinta-feira de feriado, o Negro é Lindo Festival no Circo Voador. Um evento de arte, de música, do samba ao jazz, que vai acontecer no Circo Voador, um evento gratuito, é só retirar o ingresso lá no Simpla, tem link, tem o @ lá, Negro é Lindo Festival, vale a pena, com a gente. Nossa produtora porque, maravilhosa. Enfim, já tem a nossa super produtora tocando isso de frente, Renata Novaes, amada, nossa querida, que botou nosso Angu ao vivo aí no Museu do Amanhã de pé com a gente, tá na linha de frente desse festival,
que vai ter samba, vai ter jazz, vai ter de um tudo, vai ter DJ, vai ter... Cara, vai ter muita coisa, já tem a programação também divulgada, então corram lá. Vai ter aula pública também, vai ter capoeira, gente, vai ter ballroom, vai ter de um tudo no próprio Dia da Consciência Negra, no Circo Voador. Então, Negro é Lindo Festival, vão atrás que, bom, a cidade vai estar bombando, né? Todas as áreas da cidade bombando nesse 20 de novembro, mas fica aí mais programações para vocês. Mais alguma coisa, Flávia? Não, eu quero lembrar que o Agente Secreto estreou, né, nos cinemas. Ah, menina, tem que assistir eu urgentemente. também. Então, semana que vem, de repente, porque eu vou para Belém. Você vai para Belém, mas né? eu preciso assistir urgente também o Agente Secreto, corrida pelo Oscar, Wagner Moura. Zezé Mota fez 81 anos e ganhou um doc na Globo News. Eu quero recomendar muito. Eu até emprestei minha voz para um pedaço lá. Quero recomendar porque ela é maravilhosa. Já falei dela aqui. Monólogo baseado no livro da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Está em São Paulo. Vou fazer de mim um mundo. Já falei dessa peça aqui e recomendo super porque Zezé tá incrível. É o primeiro monólogo da carreira dela. Impressionante, né? E recomendo também o documentário da Globo News. Passou no sábado, mas já deve estar no Globoplay, sobre o Lô Borges, uma homenagem ao Lô Borges. Eu acho que é isso. Eu não consegui fazer muita coisa por conta dessas viagens todas, minha gente. A dica do documentário tá no CCBB São Paulo. Vi no CCBB Rio e o documentário Globo News tá lá. Eu super recomendo. Tá, minha gente? Peraí, a temporada de São Paulo que você falou, CCBB São Paulo, 17 de outubro a 30 de novembro. Sexta, 7 horas da noite, sábado e domingo, 5 da tarde. Vou fazer de mim um mundo com Zezé Mota, então até 30 de novembro. É isso? É isso, vale muito a pena. É isso, documentário na Globo News, Zezé Mota, documentário na Globo News, Lô Borges. E vamos para partir o Belém. E aí, para fechar o comentário de 5 segundos, antes de partir o Belém, eu assisti na segunda-feira passada, também não teve espaço, eu acho, nem lembro se eu falei no ângulo da semana passada, mas assisti no último dia da semana passada que estava em cartaz, Um Julgamento. A peça com Wagner Moura, que minha mãe já tinha falado que tinha assistido, né, no ângulo anterior. Eu assisti na semana passada e é a coisa mais impressionante que eu já vi no teatro. Ponto. Assim, é chocante. Eu fui sendo tão surpreendida pelas coisas que iam acontecendo que, assim, gente, eu acho que pra mim ficou no mesmo patamar do Macacos, que é uma peça que, bom, muitos angulhas já assistiram, por indicação nossa, comentaram com a gente, enfim. É chocante, por outros motivos, né? Não tem... São experiências de teatro completamente diferentes, vale dizer, mas a interatividade, a parte do improviso, olha, gente, é impressionante. E o Wagner Moura ali na sua frente interpretando. Ai, meu Deus! Foi incrível. Juro, é assim, é incrível. Ainda não foi anunciado novas datas em outras cidades, mas eu tô acompanhando lá o perfil no Instagram. Tem Instagram, é umjulgamento.teatro. E, gente, fiquem acompanhando, porque, assim, é um negócio surreal. É uma coisa impressionante. E nossa, assim, eu não quero dar spoiler, eu nem me lembro direito o que a minha mãe falou quando ela contou da peça, mas é extremamente importante. Aquilo ali aquela conversa tinha que passar tipo assim, tinha que ter na rua, entendeu? Em praça pública, porque é quase uma auditoria do que a gente viveu nesses últimos anos de mundo e de Brasil. Então quero dar mais spoiler. Isso tendo como inspiração o Inimigo do Estado, que é uma peça, um texto do Ibsen.
texto, então, referência e muito antigo. Acho que tem um século. Impressionante. É muito impressionante. É muito impressionante. Você fica, como é que as pessoas pensaram nisso? É um negócio chocante, assim. É impressionante. Realmente, eu fiquei, assim, atordoada. Bom, Angulers, um beijo. Boa semana pra vocês. Até terça-feira que vem. Boa COP pra quem está na COP, pra quem está em Belém. Boa viagem pra quem vai pra Belém. Bom feriado, porque sábado que vem é feriado, né? Para quem trabalha final de semana e não vai trabalhar por causa do feriado, um bom descanso. E a gente se vê na próxima terça-feira. Exatamente. Boa semana, bom feriado. Cuidem-se.